Glória a Deus. Você está com a sua Bíblia? Pegue-a por gentileza e abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 2. Enquanto você encontra o Evangelho de João, capítulo de número 2, eu relembro os irmãos, semana passada falamos sobre motivos para amar. Entendemos que amar é primordial, é fundamental, o maior dos mandamentos é amar. Aprendemos que para amar, o Senhor é quem nos capacita, porque o ser humano sozinho, por si só, não consegue amar. O amor, então, é um dom de Deus, que Ele nos dá, nos capacitando para que possamos, então, experimentar o amor e também servir ao próximo, que foi o que aprendemos também semana passada, que o amor, ele nos leva a servir. Quando Jesus pede a Pedro se ele o amava, se você me ama, então sirva as ovelhas, trabalhe com amor, demonstre esse amor com atitudes. E por fim nós vemos que o amor é a base que sustenta a família. Então hoje será a segunda mensagem desta série Viva em Família. João capítulo de número 2. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Presta atenção, porque nós vamos aprender sobre isso um pouquinho. Então, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Uma metreta, então, em torno de 40 litros. Então, cada talha de 80 a 100 até 120 litros comportava o cabia. Estavam ali, então, postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe, e os seus irmãos, e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém por essa leitura, irmãos? Amém. Jesus, ele inicia os seus sinais no ministério terreno, público, justamente num casamento. Como vai seu casamento? Jesus principia os sinais do seu ministério num casamento, mostrando
revelando a importância do casamento na igreja, no meio do povo de Deus. Casamento é uma figura que nos mostra Cristo e a igreja, de sorte que um casamento abençoado glorifica ao Senhor. E aqui então nós temos este simbolismo. E vimos a história, ou lemos a história, o enredo dessa história, aonde Jesus principia os sinais. Quando o apóstolo João escreve e fala que ele principiou os sinais, ele não disse iniciou com seu poder, mas com seus sinais. Porque o sinal é algo que aponta para algo maior. Um sinal está apontando para algo maior, mais importante, está sinalizando. Aqui nós vemos essas talhas, e eu durante a leitura, já falei aos irmãos sobre essas talhas. O povo judeu tinha o hábito, ou tem o hábito, de se purificarem muitas vezes. Eles tinham essa talha dispostas em algum lugar, semelhante, para os irmãos entenderem, ao período que nós vivenciamos, aonde quer que as pessoas fossem, encontravam álcool gel, ou encontram álcool gel para fazer asepsia. Bem, os judeus tinham essa prática de lavarem-se muitas vezes durante o dia. 6 talhas, cada talha em torno de 80 a 100 litros, era ou fora colocado nesta festa para que os convidados pudessem se purificar. Mas quando nós lemos, e eu quero retornar a essa leitura, está versículo 6, João capítulo 2, versículo 6, e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, e essas talhas, quando nós lemos, nós vimos que elas estavam vazias. As talhas tinham uma função, era para purificação, mas as talhas que estavam para esta festa, elas se encontravam vazias. Nós sabemos que a purificação do crente, do cristão, do servo de Deus, ele se dá através da confissão, reconhecendo o seu pecado, as suas ações erradas diante do Senhor, diz: Senhor, eu pequei, me perdoa. Jesus é aquele que nos purifica, que nos santifica e que nos livra de toda injustiça, diz também o apóstolo João nas suas cartas. Mas essas talhas estavam vazias, ela tinha um propósito de purificação, mas estavam ali de maneira figurativa. Estavam ali, mas já não estavam mais. Estavam, mas nada tinham. Você chega em alguma repartição, vamos usar o exemplo que eu lhes falei do álcool gel, e você pode de repente encontrar, e aí se alguém quer utilizar, e às vezes encontra vazio, porque já não se repunha mais em alguns lugares, por entender que esse momento crítico já não exige tanto esse cuidado. E eles estavam vivendo dessa forma, sem nenhum cuidado com a sua purificação. E eu pensei, eu gostaria que os irmãos pudessem tentar entender dessa forma. Assim encontram-se
alguns casamentos. Tem as talhas da purificação, mas essas talhas estão vazias. As talhas eram para ser abastecidas com água. A água serve para o sustento. O ser humano não vive sem a água. Para se hidratar, beber, para se asepsia, para a sua limpeza também. E na Bíblia, a água simboliza a palavra. Quantas vezes nessa semana você manuseou a sua Bíblia? Você a leu? Ou está lá para enfeite? Há casamentos que estão com as talhas vazias. A Bíblia deixada num canto é só um livro. A Bíblia aberta na mão de um cristão é uma espada afiada, que diz a palavra que penetra aonde outro ser humano não consegue chegar. Por esta razão podemos entender o que está acontecendo em alguns casamentos. Temos talhas, mas elas estão vazias. Temos a possibilidade da purificação, mas é só para enfeite. Não sei qual é o teu relacionamento com a Bíblia, com a palavra, mas eu gostaria tanto, eu não sei se os irmãos têm percebido, a minha intenção muitas vezes em estar com a Bíblia na mão, é mostrar a importância, dizer, queridos irmãos, tenha a palavra, tenha a Bíblia, leia a Bíblia, ame a Bíblia. É importante, irmãos, tempo tem passado, semanas, meses, anos, décadas, mas a palavra continua viva para aquele que bem a utiliza, para aquele que a lê. Então, nesse casamento nós vemos que haviam talhas, mas elas estavam vazias. A Bíblia nos diz que a vida do cristão é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, muito obrigado, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Está brilhando mais e mais a palavra em ti? Ou tem se tornado em tuas mãos um objeto de adorno? E talvez para alguns nem isso. Pensou que vergonha eu carregando Bíblia? Eu vivi na minha época em que se era mais, na minha época eu digo da minha adolescência, em que se era mais exigido, incentivado a leitura e a estar com a Bíblia, em que algumas pessoas à época embrulhavam então numa sacola de supermercado ou qualquer outra coisa assim, para que não ficasse tão à mostra, tão à vista. Você está com a sua Bíblia aí? Pegue-a por gentileza. Espada do Senhor, né? Espada afiada. Vamos fazer a nossa confissão. Diga assim, ó: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? Eu sou isso que a palavra me diz. Eu preciso ter a palavra. Tenha a Bíblia, traga a sua Bíblia, leia a Bíblia, ore a Bíblia, cante a Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Que tal, hein? Começar a salmodiar, começar a cantar a palavra do Senhor. Tenha em seu coração, em sua mente. Bem,
nesse casamento não era o que estava acontecendo. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mais e mais. Nós temos um exemplo na Bíblia de alguém que se purificou ou era purificado de nascimento. Sansão. Um voto foi feito no seu nascimento que ele não provaria nada impuro e que ele seria totalmente dedicado ao Senhor, à sua criação. O homem mais forte do mundo perdeu para a área sexual. Ele vivia baseado naquilo que ele via. Os olhos dele foram a sua derrocada. E a Bíblia nos diz que ele morreu cego. Seus olhos haviam sido vazados. Aquilo que ele prezava tanto, agora, no final da sua vida, ele já não enxergava mais. Tinha as talhas, mas estavam vazias. Como estão as talhas na sua vida, no seu casamento? Isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa. Bem, segundo ponto da mensagem: quem deve encher as talhas? Quem deve encher as talhas? Esse texto nos fala que Jesus estava com a sua mãe e seus discípulos. Nessa altura, João capítulo 2, Jesus tinha 6 a 7 discípulos que ele já tinha chamado, estavam com ele. Não tinha ainda a sua equipe de 12. Estava formando a sua equipe. Enquanto formava a equipe, ele estava já revelando-se a eles, e cada experiência que os discípulos tinham consolidava a vida deles. Eles olhavam para Jesus e o que ele estava fazendo e diziam: uau, olha o que está acontecendo. Mas a Bíblia nos fala que nesse momento ainda a mãe de Jesus estava ali presente. E com todo o respeito que temos a pessoas que entendem a Bíblia de forma diferente, Maria não transformou a água em vinho. Maria não conseguiu mudar a situação, mas Maria sabia quem podia. Ela estava juntamente com Jesus, seu filho, e com os demais discípulos que ali estavam, e ela confidenciou isso para o seu filho, para Jesus. Você sabe que algumas coisas nós acabamos confidenciando com as pessoas mais próximas a nós. Se os convidados desse casamento soubessem que o vinho havia terminado, seria uma vergonha para aquela família, seria uma vergonha para os convidados, e a cultura da época, eles seriam multados, porque eles convidaram para uma festa e não tinham como sustentar a festa no período que eles deveriam ter se organizado. A festa de casamento de um povo judeu era de 1 semana, 7 dias. E de repente termina o estoque. E ainda estava a conversa de bastidores. Só os organizadores. Se perguntarmos para os irmãos que trabalharam no retiro, eles vão contar algumas experiências que eles tiveram só nos bastidores, e quem estava trabalhando nem soube. De repente eles viveram alguma coisa lá, e como é que nós vamos resolver isso? Como vamos resolver para não
para que todos não fiquem sabendo, ou para que eles não se fiquem preocupados, vamos tentar nos organizarmos. Então é normal acontecer isso, e eles estavam conversando nesse casamento, como vamos resolver essa situação. E Maria, que era amiga desse casal, fora convidado, ela viu aquela situação e falou para o filho: não tem mais vinho. Quando Jesus olha para Maria e diz: mulher, que tenho eu contigo, ele não estava de maneira alguma sendo desrespeitoso com sua mãe. Era esta a forma respeitosa que eles tratavam. E nessa resposta de Jesus, é como se hoje disséssemos: mãe, a senhora faz isso, aquilo. Mulher, era dessa forma que era tratado. Mulher, de maneira respeitosa, mas era dessa forma. Que tenho eu contigo, ou seja, o meu período onde eu estava sobre a sua tutela já encerrou. Eu agora estou iniciando o ministério para o qual o meu pai me chamou. E estudiosos da Bíblia dizem que nesse momento José já deveria ter morrido. Não conta quando foi que isso aconteceu, mas que ele já não estava mais junto. E isso fica claro quando Jesus é crucificado e Jesus olha para João, esse que está escrevendo o Evangelho de João, e disse: eis aí a sua mãe, mulher, aí está o seu filho. E apresentou um ao outro ali, fazendo esse momento especial de adoção, mãe e filho, né? Até naquele momento. E quando ele diz: não é chegada a minha hora, ele estava dizendo assim: tudo tem um tempo estabelecido por Deus, pelo Pai. E para aqueles que nós temos um respeito muito grande pela figura de Maria, como ela foi, mas para aqueles que de repente valorizam de uma maneira mais exacerbada, olha o que Maria disse. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. O único mandamento que temos aqui dito por Maria, em toda a história dela, foi isso: façam tudo o que Jesus disser. Faça tudo o que Jesus disser. Então aqui isso já nos ensina muita coisa. Quem deve encher as talhas? Sua mãe disse aos empregados: façam tudo o que ele vos disser. E estavam ali as 6 talhas de pedras para as purificações. Irmãos, se Jesus tinha poder para transformar água em vinho, ele tinha poder, ou tem poder, para encher as talhas sem que houvesse uma interação do homem. Sim ou não? Sim. Tinha, tem. Mas por que ele pediu: encham? A maioria dos irmãos já sabem. Porque aquilo que eu posso fazer, Jesus não fará. Aquilo que está ao teu alcance fazer, é você que deve fazer. Muitos milagres na Bíblia aconteceram com interação humana. O que é que vocês têm aí? Temos 5 pães e 2 peixinhos. Pegue esses 5 pães e 2 peixinhos. E ele pega em suas mãos, Senhor Jesus, dá graças e manda os discípulos distribuírem. Ora, interação. Um menino tinha os 5 pães e 2 peixes, contribuiu para o milagre. Os discípulos estavam ali: peguem agora os pães e distribuam. Contribuíram para o milagre. Você pode ser parte do milagre no teu casamento. Você pode ser parte do milagre na sua família. Você é parte do milagre nessa igreja. Quem vai, ou quem encherá essas talhas? Aqui, os discípulos que estavam ali ouviram essa orientação de Jesus: encham as talhas. E Jesus, ele tinha e tem, né? Mas nesse momento ele tinha autoridade, porque ele manuseava a Torá, o livro sagrado dos judeus, e ele era conhecido como Rabi. E como Rabi, ele falava, e os seus discípulos, aqueles que seguiam ao discípulo, ao Rabi, Jesus, iriam obedecê-lo. As talhas
Para que eram mesmo? Para purificação, limpar as mãos. Quando Jesus disse, encham essas talhas, uma pessoa que conhecesse a cultura, a época, diria, para purificação novamente, já não tem mais água, é possível que ele já tivesse se purificado. Encham. Mas acabou é o vinho, não acabou a água. Encham. Não houve um questionamento. Um problema. Um demônio que tenta atacar a mente de algumas pessoas é o demônio do eu acho. Eu acho que pode ser assim. Eu acho que pode ser desse jeito. Eu não concordo que é bem assim. Irmãos, nem tudo na Bíblia você pode na hora concordar, mas em tudo devemos obedecer. Nós sabemos disso porque Jesus, quando estava prestes a ser condenado, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu não estou entendendo nessa hora, eu preciso mesmo passar? Bom, mesmo sem entender, a tua vontade seja feita. Então mesmo que você esbarre por alguma coisa na Bíblia, eu não entendo por que tem que ser assim. Bom, também não entendo. Estou aprendendo tanto quanto a igreja, os irmãos, buscando em Deus. Mas mesmo quando eu não entendo, eu preciso em tudo dizer, Jesus, seja feita a tua vontade. Ponto final. Você é discípulo. Você é só discípulo que faz. Quem não é discípulo questiona. E com alguma frequência eu me encontro com pessoas que usam exatamente esse argumento. Bom, pastor, tudo bem, eu sei que o senhor fala isso, eu não concordo, mas tudo bem. Se eu não concordo, é um outro demônio, tá? Porque não concordo com o Gilberto. Quando você não concorda, você não está concordando com a palavra. Não é o ensinamento que lhes passo, o que lhes transmito, lhes falo, não são meus ensinamentos, não é porque eu tenho alguma sabedoria, é porque o Senhor, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e nos deixou a sua carta de amor, que é a Bíblia, que é a palavra. Então eu trago para os irmãos, eu reavivo na mente dos irmãos, no coração dos irmãos, aquilo que já está na palavra. A mim e a você cumpre dizer, seja feita a tua vontade, Senhor. Esses que fazem assim, a Bíblia chama de servo. O servo serve, o servo obedece, não questiona. Por quê? Porque é servo. E eu sei que o meu Senhor, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Estou tranquilo. Então, irmãos, quem deve encher as talhas? Todos quantos receberem a palavra, entenderem a palavra, devem seguir a palavra. Todos. Então eu e você precisamos agir dessa forma. O terceiro ponto aqui, na crise, encha as talhas. Na hora da crise, esse casamento estava enfrentando uma crise. Fui mais rápido, né? Quase. Esse casamento estava enfrentando uma crise. E esse momento, o momento da crise, faz o quê? Na hora da crise, cada um por si. Não. Na hora da crise, a palavra continua inabalável. Aonde estava Deus quando isso aconteceu no meu casamento, na minha vida? Ele continuava e continua no seu alto e sublime trono. Ele continua reinando soberano sobre tudo e sobre todos, a ponto de o salmista dizer, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Eu sei em quem tenho crido. Então, na hora da crise, continue enchendo as talhas. O casal estava enfrentando uma crise, somente que nem eles sabiam. Eles estavam na festa. Quem sabia, quem estava ali trabalhando. Quantas vezes, agora é uma palavra direcionada para quem é igreja, para quem serve a Deus, faz parte da igreja de Cristo. Enquanto o casal estava na festa e não sabia que uma crise tinha se estabelecido nessa festa, os trabalhadores que estavam ali estavam todos ocupados em resolver essa situação. Essa é uma das propostas do pequeno grupo. O pequeno grupo está ali vivenciando e começa a perceber alguma coisa não está bem. A orientação para o líder é sempre: olha, vamos levar isso em conhecimento do pastor, vamos saber o que está acontecendo, vamos tentar resolver essa situação. E eles começaram naquele momento perceber que uma crise estava se estabelecendo e algo precisava ser feito. As talhas precisavam ser novamente cheias. E o texto nos diz, versículo 7, disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Encheram totalmente. Vamos encher com a palavra. Vamos encher de oração os céus sobre o casamento do meu irmão, da minha irmã, do irmão do nosso grupo, pequeno grupo que está aqui, o irmão que está precisando. Vamos encher os céus, encher até em cima, enquanto cabe, enquanto é tempo. Vamos encher até em cima. E aqui nós vemos isso estava acontecendo. Na crise, encham as talhas. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 7, o apóstolo Paulo estava no corredor da morte, esperando o dia da sua execução. Como uma pessoa no corredor da morte pensa? Depende da pessoa. O apóstolo Paulo, cheio da presença de Deus, ele disse: combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a minha fé. Corredor da morte, aguardando. Não sei se será amanhã, semana que vem, mês que vem, mas eu sei que um decreto de morte já veio sobre mim. No versículo 7 ele diz isso. E no versículo 13, ele manda uma carta a Timóteo, e ele diz: quando você vier me visitar, Timóteo, traz a minha capa, onde ele estava preso. O lugar é muito frio. Numa dessas peregrinações, alguém foi visitar onde estava a prisão, onde Paulo estava. No forte do verão, calor intenso. A prisão era numa pedra, aberta uma fenda numa pedra, e quem entrava lá tremia de frio no verão. No verão, úmido, gélido, sem sol. E ele disse: você me traz a capa quando você vier. Mandou uma carta: vem antes do inverno e me traga os livros, especialmente os pergaminhos. Ô irmãos, quem está no corredor da morte vai continuar enchendo as talhas? Vai continuar lendo a palavra? Sim, na hora da crise
É o momento que devemos continuar enchendo as talhas da nossa vida, do nosso casamento, do nosso relacionamento. Vamos encher as talhas com orações, vamos encher as talhas com a leitura da palavra. Encha a sua mente, renove a sua mente em comunhão com Deus, em oração, em jejuns, em leitura, em estudo da palavra, ouvindo a orientação dos seus pastores. Ouça, obedeça, leia, ore, encham as talhas, inclusive no momento da crise. Amém ou não amém? Amém. Então aqui nós vemos um milagre aí acontecendo, porque as talhas continuavam sendo cheias, enchendo até em cima. Vamos encher o quanto puder, o quanto cabe. A oração do povo judeu, chamada de Shema, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e as palavras que hoje te ordeno estarão na tua boca, e tu as colocarás na mente dos seus filhos. Falarás quando for deitar, quando for levantar, andando pelo caminho. Leia a palavra, fale a palavra, ame a palavra. Amém ou não amém, irmãos? Vamos encher as talhas do nosso casamento com a palavra, com oração, com dedicação. Do contrário, irmãos, as talhas estarão vazias, teremos toda a estrutura e ainda assim veremos a crise se estabelecendo e aumentando diante dos nossos olhos, mesmo tendo todas as condições de mudar a situação. Por fim, o texto nos fala que eram 6 as talhas, 6 as pedras, vasos de pedras que ali estavam para que fossem cheios de água. 6 é um símbolo na Bíblia apontando para o homem que no 6º dia foi feito. Encontramos em Apocalipse o sinal do anticristo, o sinal da besta, o 666, é o sinal do homem, homem, homem. E a Bíblia nos fala lá em Apocalipse, o número 666, é o número de um homem. Então o número 6 na Bíblia aponta para o homem. E aqui tinham 6 talhas, as 6 talhas vazias. O homem vazio. Quando o milagre aconteceu, olha a revelação que eles deram. Eles falaram assim: todo mundo coloca o bom vinho primeiro, e quando todos já estão alegres ou embriagados, aí eles colocam o vinho inferior. Não é assim que o mundo faz? Entorpece as pessoas, mostrando-lhes coisas boas de início, mostrando-lhes como eles são felizes, como eles têm alegria de início, e quando a pessoa está entorpecida, aí vem o ruim, mas o ruim vem depois. E com o Senhor não, o bom é no começo, o bom é na metade, o bom é no final. Sempre com o Senhor, Ele só tem o melhor para dar para os seus. Somente o melhor. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Em outra situação, preguei sobre essa mensagem, e como sempre, né, tem aquelas pessoas: bom, Jesus transformou água em vinho, está valendo, né, pastor? A resposta que dou e a resposta que dei no passado: quer obedecer Jesus? Ele transformou água em vinho, não é? Esse mesmo Jesus, ele disse: eu nunca mais vou beber, até que novamente beba com vocês no reino dos céus. Jesus abstênio. Primeira realidade. Segunda realidade: o povo judeu, eles não tinham uma qualidade de água. Quando você vai para viajar e chega numa determinada cidade, você sabe que você não pode pegar água da torneira para tomar, porque não é uma água tratada. Então você precisa comprar água mineral para tomar, porque se pegar água da torneira, o estrago está feito. Na época de Jesus, a água não era de boa qualidade. Então
qual era a medida que eles usavam? 3 medidas de água, 1 medida do vinho. E aí, quer obedecer? Melhor não, né? Água saudável. Amém? Amém? 6 eram as talhas, e eu me propus, enquanto os irmãos do louvor vão se posicionar por gentileza, a falar-lhes sobre essas 6 talhas, tentando dar nome a cada uma delas. A primeira talha no casamento, nós podemos chamá-la de preparo. Uma pessoa que pensa em casar, ela precisa estar preparada para isso, ser preparada. A pessoa se prepara profissionalmente, se prepara para uma prova, se prepara para tantas coisas, faz cursos para casamento. Quantas vezes fizemos ou propusemos a fazer curso de namorados, noivos? Algumas pessoas vieram, outras pessoas para conseguir fazer uma escola de noivos, que uma duração era eu não me recordo, eram 3 meses, conseguiam participar de 2 ou 3 reuniões somente, não tem tempo de preparo. Então nós vemos como andam os casamentos, que casam-se sem o devido preparo. Segunda talha, vamos de maneira mais acelerada, exemplos. Pode ser que no seu caso, você possa dizer: eu não tenho bons exemplos, pastor, minha casa, os meus pais são separados, ou tem isso e aquilo. Nós temos exemplo da palavra, nós temos exemplos de irmãos que estão há mais tempo já casados. Procure bons exemplos. Uma pessoa que tem problema no casamento, em geral, uma pessoa que deixou a talha vazia, ao invés de cercar-se de pessoas que estão com o casamento ok, tudo em dia, tudo bem, não, cercam-se de pessoas que estão com o casamento problemático também. Eu penso que uma das razões que a pessoa faz isso é para que ela não se sinta tão mal. Bom, o meu casamento está mal, mas não estou sozinho, esse aqui também. Aí se unem 2 pessoas com um casamento ruim, pense no que isso pode dar. Cerquem-se de bons exemplos. Segunda talha. Terceira talha, prevenção. É preciso que haja essa prevenção. Nessa festa de casamento, não houve uma prevenção, eles não fizeram um cálculo direito e faltou o necessário, faltou o essencial, fundamental para aquela festa. Jesus estava lá. Amém? Mesmo estando lá, a crise aconteceu. Jesus foi convidado para o casamento e ainda assim a crise aconteceu. Não são poucas as pessoas que ouço, que vejo ou que tento me aproximar, aconselhar, que dizem: pastor, mas eu fiz tudo direitinho. Aqui nós temos um exemplo. Convidaram Jesus para o casamento e a crise chegou neste casamento. Porque ter a presença do Senhor Jesus em nossa vida, no casamento, não é isenção de problemas. Amém? Amém? Porque a palavra nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu vou continuar enchendo a talha do meu casamento, eu vou continuar no momento da crise, vamos continuar enchendo as talhas. E aqui então nós vemos a prevenção que deve acontecer no casamento. Conhecimento mútuo. Casamento relâmpago muitas vezes, né? Conheceu ontem. Vamos chamar de casamento, mas vamos colocar muitas aspas no que eu estou falando. Pessoa conheceu ontem. Ontem mesmo já teve relacionamento sexual com a pessoa. Eu vejo, tem pessoas que deixariam a mulher samaritana com vergonha. Mulher samaritana na Bíblia,
5 maridos, 5 homens teve, e agora aquele que ela estava dizendo, não é nem seu marido, Jesus falou. E tem pessoas hoje que dizem, olha, eu deixaria a samaritana com vergonha. E aqui nós vemos que nós precisamos nos conhecer. Esse conhecimento não se dá de um dia para o outro, é preciso respeitar. Vamos conhecer, vamos colocar diante do Senhor, vamos ouvir os pais dele, os pais dela, vamos saber um pouco da história, para nós tentarmos diminuir as crises. Mas crises vêm, mas crises são superadas, amém? Amém? E são superadas quando nós continuamos enchendo a talha do nosso casamento, da nossa família, conhecimento mútuo. Uma quinta talha, vamos chamar de finanças. Tem pessoas que têm problema na área financeira, e quem tem problema na área financeira sabe quanto isso pode ou interfere no casamento. Começa a ter problema na área financeira, começa a ter briga. Então é preciso que haja acordo, que vamos fazer com as finanças. Agora é o momento de economizar, vamos economizar. Vamos juntos. Você me ajuda, porque você sabe que eu tenho dificuldade nessa área, então você me ajuda, eu também te ajudo. Vamos lá, vamos cuidar da área financeira. A última talha que coloquei aqui, que seriam simbolizando as 6 talhas que estavam vazias, é o apoio. O apoio que encontramos em Deus, o apoio que encontramos na igreja, o apoio que encontramos com outros irmãos do nosso pequeno grupo. E nós precisamos dessa rede de apoios. A pessoa que fica isolada, irmãos, o que é que a Bíblia nos fala sobre isso? Quem se isola procura seus próprios interesses. Então, nós não fomos criados como ilha para viver isolado. Nós somos criados para viver em família. Então, a comunhão, devemos perseverar na medida do possível. Sempre que você pode, priorize pela comunhão. Amém, irmãos? Tem pessoas que muitas vezes no casamento dizem, olha, meu casamento está muito bem, só eu, meu marido e eu. Não vai dar certo, não foi criado assim, Deus não criou dessa forma. E quem age dessa maneira é contagem regressiva para começar a ver os problemas acontecendo. Então, aqui nós vemos o conselho do Senhor: encham de água as talhas. O que é que nós podemos fazer? Encher de água. Quem é que vai fazer um milagre para transformar água em vinho? É o próprio Senhor Jesus. Quem é que vai transformar o teu casamento? Quem é que vai restaurar a sua vida? É o próprio Senhor Jesus.